Eu vi o tema que você apresentou, Maria, e que a Lígia já tinha me falado, né, da metamorfose social provocada pela pandemia. Bom, eu talvez eu decepcione um pouco vocês. A crise da pandemia é uma crise de saúde social e econômica muito grave, gravíssima. Mas, na verdade, né, ela se insere numa outra crise muito maior. Ela é um episódio, vamos dizer assim, um episódio de pronto-socorro que exige uma atenção e uma mobilização mundial e vai deixar sequelas e aprendizados, né? Mas ela se insere numa outra crise muito maior da humanidade, que foi essa que foi anunciada pela ONU em 1992 aqui no Rio de Janeiro, que é a questão da mudança climática, do aquecimento global. Essa sim é a grande crise civilizatória da humanidade, que fecha o século XX e transforma completamente os paradigmas necessários para se viver no século XXI. A pandemia se insere, vamos dizer assim, é uma crise de pronto-socorro situada numa crise crônica e muito mais grave, que é a questão das mudanças climáticas, que ameaçam a nossa civilização e ameaçam as outras espécies de animais. Está provocando, inclusive, os biólogos hoje já consideram que nós, com o aquecimento global, a mudança climática, a imprudência em relação aos recursos ambientais, estão provocando a sexta grande extinção desde que a Terra é Terra. A última, a quinta, tinha sido dos dinossauros, há 60 milhões de anos atrás, e a sexta é essa que nós estamos provocando agora com o aquecimento global. Milhares de espécies de vegetais, de animais, de mamíferos, de peixes estão desaparecendo assim numa velocidade impressionante e sob a nossa responsabilidade, porque essa crise climática, ao contrário de outras crises climáticas da história da Terra, já conheceu várias, era do gelo, era disso, aquilo, essa crise climática é de origem humana, intervenção da nossa espécie. Então, veja, né? Então, na verdade, esse momento da pandemia, que exige uma mobilização, uma concentração de governantes, de empresários, de trabalhadores, de nós que somos donos de casa e donas de casa, e exige um certo recolhimento pelo distanciamento social, que é uma exigência do combate à doença orientada pela Organização Mundial de Saúde e altamente necessária, né? Até a oportunidade de se pensar um pouco, se refletir um pouco sobre como nós vamos enfrentar a epidemia, é claro, né? Mas também como vamos conseguir dar conta desse desafio muito mais complexo, que é a questão das mudanças climáticas. Então, eu não acredito muito que a pandemia seja capaz de fazer uma metamorfose social, ambiental, econômica, política, mesmo porque essa história de fazer mudanças bruscas na forma como nós, homens e mulheres, nos comportamos, né? E, inclusive, achar que podemos criar homens e mulheres novas, isso é uma coisa muito totalitária. Eu lembro que, na minha juventude, de adolescência, 17, 18 anos, em 1967, 1968, apaixonados pela Revolução Socialista, pelo Che Guevara, etc, etc, o Ernesto Guevara falava o seguinte: vou criar um homem novo em Cuba, um homem novinho em folha. Isso cheira a totalitarismo, né? Isso cheira a totalitarismo, né? Mesmo o cristianismo, que é a revolução ética, social, moral mais profunda e perene da história, está com mais de 2000 anos, né? E mudou muito, melhorou muito, vamos dizer assim, o comportamento da humanidade, homens e mulheres. Depois o islamismo também, 600 anos depois, também teve uma revolução muito profunda, são revoluções éticas. Mesmo eles melhoraram, mas são modificações, às vezes, moleculares, demoradas, né? De reflexão, né? Então, eu não acredito que, por mais grave que seja a pandemia, a exigência que ela tenha de solidariedade e disciplina, ela possa criar um homem, uma mulher nova e uma sociedade nova da noite para o dia. Não. O que vai acontecer é que aquelas tendências que nós já vínhamos acompanhando no começo do século XXI, a partir dessa reflexão da ONU em 1992, de mudanças na economia, nas relações sociais, na relação com o meio ambiente, elas
depois da pandemia, quando nós superarmos, equacionarmos e controlarmos, que eu acho que isso vai até o ano que vem, não vai ser assim, do final tem gente que ainda é em outubro, em novembro, então, não está. Isso vai entrar pelo ano que vem ainda, até chegar a vacina e um medicamento realmente eficiente. Então, essas tendências de mudança, que já vinham sendo discutidas na economia, na sociedade, em relação ao meio ambiente, elas vão voltar e ganhar destaque que merecem, né? Talvez com a ajuda da nossa reflexão nesse período da epidemia. E aqueles que acham que essas mudanças, que essas adaptações, a necessidade da mudança climática não são verdadeiras, não são necessárias, vão continuar resistindo. Às vezes por ignorância, porque tem dificuldade, às vezes, de aceitar as orientações, as evidências científicas construídas em largos termos e estudos por milhares e milhares de cientistas. Tem gente que tem dificuldade de aceitar as evidências científicas, ou porque são por interesses. Como essas mudanças implicam em interesses e suas atividades econômicas, em suas posições sociais, essas pessoas resistem de forma egoísta, de forma absurda, porque é não pensar nos netos dele. Eu tenho muitos filhos, eu e minha mulher somos nordestinos, nós criamos 6 filhos, criamos bem. Mas eu descobri que eu tenho uma adoração maior ainda pelos netos do que pelos filhos. Então, esses sujeitos que não se preocupam com as mudanças climáticas, que veem o seu interesse econômico imediato, não querem mudar nada, esse sujeito não tem amor às suas descendências, aos seus netos. Porque agora, nesse fim de festa, ele ainda vai gozar desse seu poder econômico. Mas o neto vai viver, se não houvesse mudanças, num país, numa terra muito mais árida, muito mais hostil. Então, o que vai acontecer quando nós, no mundo inteiro, controlarmos a pandemia, essa prevalência da mudança climática e a sua influência em todas as políticas públicas, transporte, saúde, habitação, saneamento, meio ambiente, vai voltar com toda a força. Com toda a força e espero com alguma capital de reflexão nesse período.